Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula de física, especificamente falando sobre ondulatória. E vamos ver nessa aula algumas propriedades da ondulatória, principalmente as três que é mais cobrada aí pelos professores, que é difração, reflexão e refração. Essa questão aqui caiu na EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Rio de Janeiro, e diz o seguinte: com relação às propriedades das ondas mecânicas, julgue os itens a seguir e marque a opção correta. Item 1. O fenômeno de difração é observado quando o comprimento de onda ligeiramente maior que as dimensões de um obstáculo com o qual a onda interage. Item 2. A reflexão de um pulso de onda em uma extremidade fixa de um fio ou corda ocorre sem a inversão de fase desse pulso. E afirmativa 3. Durante o fenômeno de refração de uma onda, ao se passar por um meio material para outro, a frequência original da onda não se altera. Das afirmações feitas, pode-se dizer que... E aí temos as 5 alternativas abaixo. Bom, pessoal, como eu sempre digo, sempre é bom a gente fazer figuras para explicar, porque você consegue visualizar e entender melhor, principalmente quando se trata de física e matemática. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui a figura dos 3 fenômenos e vou explicar um a um e você mesmo pode tirar a conclusão no final, beleza? Bem, aqui estão as figuras e com as quais nós vamos explicar cada item desses 3 aqui. Primeiro item: o fenômeno da difração é observado quando o comprimento de onda ligeiramente maior do que as dimensões do obstáculo com o qual a onda interage. Bom, observe o seguinte, gente, essa figura aqui, muita gente não entende, mas olha, tá vendo esses riscos, essa linha reta aqui? O que são essas linhas retas? Essas linhas retas são isso aqui, ó. Uma onda está vindo aqui e, claro, ela tem as dimensões, né? Então, essa linha aqui, ó, é a crista da onda. O que é crista? É a parte mais alta da onda aqui. Então, isso que você vê aqui é a parte mais alta da onda. E a distância entre uma crista e outra é exatamente o comprimento lambda, né? É o lambda, que é aquele comprimento de onda. Então, cada intervalo desse aqui é o lambda. O que é o lambda? Lambda é o comprimento de onda, tá? Então, aqui, observe que essa abertura aqui é muito maior do que o lambda. Então, não existe aqui o efeito da difração. Agora, quando o comprimento da onda é um pouquinho maior do que a abertura, aqui não dá para perceber muito, mas a abertura aqui, ou a fenda, muita gente não sabe o que é fenda, é essa abertura aqui, esse obstáculo. Tá? Então, quando o comprimento de onda é ligeiramente maior do que a fenda, então nós temos aqui o efeito da difração, que lógico que está parcial, mas isso aqui, na verdade, vai fazer isso aqui, certo? Então, vai sempre e assim por diante. Beleza? Entenderam? Então, a afirmativa 1 está correta. Então, isso aqui, verdadeira. Segundo item, a reflexão de um pulso de onda em uma extremidade fixa de um fio ou corda ocorre sem a inversão de fase desse pulso. Bom, eu deixei aqui essa segunda figura aqui, gente, para vocês entenderem definitivamente isso daqui, tá? Olha, quando ele fala de uma corda fixa, significa que essa ponta aqui está presa, ela não se movimenta, tá? O que acontece? Quando você pega a corda e essa corda segue com esse pulso pelo lado de cima aqui, quando ele retornar, ele retorna invertido com aquilo que a gente chama de inversão de fase. Ela veio por cima e agora vai voltar por baixo. Se ela tivesse vindo por baixo, ela ia voltar por cima, tá? Enquanto que se você tivesse uma corda, tá vendo? Isso aqui é um anel aqui, ó, que essa corda movimenta aqui, ó. Quando ela movimenta, quando você faz isso aqui, o pulso chega aqui
e volta, não há inversão de fase, ou seja, ela volta na mesma fase que ela veio, que veio por cima, volta por cima. Se tivesse vindo por baixo, voltaria por baixo. Entenderam? Então, a segunda afirmativa está errada, porque está falando que numa extremidade fixa ocorre sem a inversão. Não, ela tem a inversão. Aqui é o exemplo, tá? Então isso aqui é falso. Item 3. Durante o fenômeno de retração de uma onda, ao se passar de um meio material para outro, a frequência original da onda não se altera. Gente, guarda bem esse conceito aqui. Ó. Deixei esse exemplo aqui, esse terceiro, que é um raio de luz que entra aqui na água e tem parte dela é refletida e parte é refratada. Olha só, gente, essa lanterninha aqui de luz, ela está mandando uma frequência constante, não vai mudar a frequência. Não é porque o raio aqui entrou no outro meio, ela vai mudar a frequência. Não, a frequência continua a mesma. Entenderam? O que muda quando muda de meio? Por exemplo, aqui veio do ar para a água. Ora, do ar para a água, como a água é um meio mais refringente, refringente, o que é isso, professor? Olha só, gente, o meio, quanto mais refringente, mais ela segura o raio de luz, no caso, entendeu? Ela freia. Então, poderíamos associar refringente com um meio que ela breca, ela retarda a velocidade. Você entendeu? Então, nesse caso aqui, o raio de luz que veio pelo ar, quando ela entra num outro meio, que é a água, ela sofre a refração, ela sofre uma freada na velocidade dela. Mas a frequência não, a frequência continua a mesma. Entenderam? Então, no caso de uma incidência de luz de um meio do ar para a água, existe uma mudança de velocidade, não de frequência. Então, está correta a afirmativa dizendo que, ao se passar de um meio material para outro, a frequência original da onda não se altera. Claro que não, porque a lanterninha aqui, no caso, está mandando a frequência constante. Verdade, verdadeira. Então, eu só tenho verdadeira a 1 e a 3. Quem é a alternativa? Somente a 1 e a 3 são verdadeiras. A alternativa B de bola e está resolvida a questão. Entenderam, pessoal? Olha, essa questão é bastante conceitual. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Mas se ficou alguma dúvida, escreve aí para mim nos comentários ou pode mandar inbox. Eu vou ter o maior prazer de te atender. Beleza? Agora, se você entendeu, achou que a aula foi boa, escreve também. Deixe seu comentário. Deixe seu like também, que é muito importante. E convide seus amigos, seus colegas de sala para virem conhecer esse nosso trabalho. Ele é feito sempre com muita dedicação, com bastante figura para você entender também. Então são aulas que eu procuro expor da maneira mais completa possível. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau.